Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Universo Coringão. Eu sou Anderson Sonsini e a partir de agora tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Infelizmente hoje com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. É um negócio surreal, né? Surreal o que acontece com esse time no Campeonato Brasileiro, né? A gente vê o Corinthians seguindo firme e forte aí nas Copas, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro parece que é aquela coisa que não engrena de jeito nenhum, né? Acho que a gente pode começar até falando sobre uma coisa que me chama muito a atenção, que é esse desempenho do Corinthians dentro de casa e fora de casa. E a gente vai falando tudo isso enquanto coloca aqui na tela os piores momentos do jogo pra gente poder assistir, né? A gente coloca os piores momentos porque como nós perdemos, certamente são os piores momentos do jogo. Enquanto vai rolando aí, daqui a pouco a gente dá uma destrinchada em cada um desses momentos, dos gols, culpados, jogadores que estão precisando abrir o olho, enfim, muita coisa pra gente conversar por aqui. Então vamos começar falando aqui sobre essa situação anímica dos jogadores, né? É um negócio impressionante a diferença do Corinthians jogando dentro de casa e jogando fora de casa, né? Porque eu acho que seria muita cara de pau desses jogadores não desempenharem bem quando você está jogando num estádio como a Neoquímica Arena, que é um estádio ali para... Normalmente a gente está levando ali mais de 40 mil torcedores cada jogo, então, e a torcida também é muito próxima, né? Ela é uma torcida que incentiva bastante, também cobra bastante, então acho que não tem como o jogador ter a cara de pau, né? De correr menos, de ir com a perna frouxa em alguns lances, né? E eu comparo essa situação do Corinthians dentro de casa e fora de casa como se fosse quando você era jovem, sabe quando você é jovenzinho, os seus pais te prendem um pouco, você não pode fazer muita coisa, aí os seus pais viajam e deixam você em casa. O que é que você faz? Você vai fazer tudo que seus pais não deixaram, né? Não tem ninguém olhando, né? Não tem ninguém aqui perto me enchendo o saco, então eu vou fazer tudo que eu quero. E parece que esses jogadores são essas criancinhas que são deixadas em casa pela primeira vez quando os pais saem. Né? Aí você já começa a fazer bobagem, né? Se você tem um pouquinho de idade, você vai lá e pega um cigarro do pai para ver como é que faz para fumar. Você vai e assiste um negocinho lá no Xavier Vídeos lá à vontade, sem medo de ser pego, né? Você faz aquele monte de coisa que ninguém tá vendo, que quando tá vendo você não faz, mas quando ninguém tá vendo você faz tudo escondidinho, né? Parece esse bando de jogadores aí. É isso que acontece quando esse time joga fora de casa. Eles fazem o que eles querem porque a cobrança é muito menor. Só que aí eles não têm essa cara de pau de jogarem com esse pé mole que esses jogadores jogaram hoje fora de casa, né? E eu digo pé mole porque é muito fácil, né? Se você assistir no jogo, você percebe claramente o quanto o Corinthians entrou com muito menos vontade nas divididas, né? Faz um comparativo aí dos últimos jogos, né? O Corinthians jogou contra o glorioso Barra, né? Um jogo em que eu posso falar com muita tranquilidade porque eu cobrei isso, eu coloquei nas minhas redes sociais. Aliás, você viu aqui no começo, apareceu, me siga, tá no Instagram. Lá eu comento em tempo real as coisas que vão surgindo do Corinthians, então você pode acompanhar um pouco mais da minha opinião sobre algumas coisas. E eu postei ali, quando o Fernando Diniz escalou o Corinthians contra o Barra, de que eu achava um absurdo aquela escalação. Pra mim, e eu fiz até um comentário pós-jogo também, eu acho que os reservas deveriam ter entrado em campo, porque a gente viu como é que foi o primeiro tempo contra o Barra, né? Que os jogadores titulares pareciam que queriam, né, fazer de qualquer jeito e queriam ganhar o jogo a qualquer momento, né? Quando na verdade, quando entraram alguns jogadores reservas ali no segundo tempo, ao longo do segundo tempo, o Corinthians melhorou e fez o gol. O Fernando Diniz ele não gosta muito de colocar jogador reserva, né? Pelo que a gente já percebeu. Então, de repente, poderia sim ser uma grande oportunidade para você descansar os seus principais jogadores pensando no Campeonato Brasileiro que a situação é terrível. E aí, poxa, se Pedro Raul, André Ramalho, Pedro Milans, né, Vitinho, que eu não sei nem se está à disposição ainda ou se ainda está machucado. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Todos esses jogadores reservas aí, se esses caras não conseguirem, dentro da Neoquímica Arena, ganhar de um time da terceira divisão, que não ofereceu perigo nenhum pro Corinthians, é pra mandar todo mundo embora, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí vem o seu Fernando Diniz na coletiva falando que não, o Barra é um time muito difícil, ganhou do Chapecoense, ganhou o campeonato, não sei o que lá, ficou evidenciando o time do Barra, o glorioso time da terceira divisão, o Barra que acabou de subir, inclusive, veio da quarta, agora que tá na terceira divisão. E ele disse, esse é o argumento dele para colocar todos os jogadores titulares, o que eu discordei frontalmente, por isso que eu falo com tanta tranquilidade que o erro aconteceu ali atrás e aí a conta chegou justamente contra o Botafogo.
O Corinthians até teve oportunidades em alguns momentos em que fisicamente estava até melhor do que o Botafogo. Afinal, o Botafogo teve que correr 90 minutos dificílimos contra a Chapecoense e passou aquela vergonha. O Botafogo está passando vergonha atrás de vergonha. Veio para esse jogo eliminado da Chapecoense, querendo mostrar serviço. Porém, ainda estava em frangalhos fisicamente. O seu principal jogador, que é o Danilo, que provavelmente vai ser convocado aí para a Copa do Mundo, não jogou, acho que é o 12º jogo, né, que não pode jogar porque senão não poderia fazer uma transferência. Tem também o Alexander Barbosa, que foi a mesma coisa, mas esse acabou jogando pelo menos, mas os caras estavam preocupados com festa de despedida pro Alexander Barbosa, o Danilo que não jogou, o Arthur Cabral, que o torcedor botafoguense estava querendo matar, foi lá e meteu 3 gols na gente. E esse é o retrato do Corinthians, né? Um time que perdeu todas as divididas, porque foi com o pé frouxo em todas. Aí cada um pode falar o que quiser, se estava cansado, se não estava cansado. Se estava cansado, a culpa é do Fernando Diniz. E por que eles não falam pro Diniz? O Diniz não falou que chama todo mundo individualmente para fazer uma análise? E aí, como é que você tá? Você aguenta e tal? Cara, pode chegar então. Quem pergunta quer resposta. Ele pode chegar no Diniz e falar: pô, professor, tô com a perna um pouco doendo aqui, tô cansado. Vamos dar uma seguradinha nesse jogo aqui contra o Barra, me coloca depois. É brincadeira, né? Tá tendo ou não tá tendo essa conversa aí? Ou os jogadores estão sendo obrigados aí a jogar todos os jogos e não tá tendo conversa nenhuma? Essa discussão do que fisicamente está acontecendo com o Corinthians pode ser levantada sim. Eu acho até que deveria ter sido perguntado pro Diniz, mas infelizmente acabou não sendo perguntado isso para ele na coletiva, né? Vamos falar então aqui sobre, já analisando até alguns dos piores momentos aqui em campo, então vou até recomeçar aqui, porque um dos primeiros lances do jogo foi justamente o gol do Botafogo, né? Você vê aí um lançamento pro ataque, o Gustavo Henrique tentou tirar, acabou errando o lance, tropeçou ali e caiu. A bola sobrou pro Arthur Cabral, que tá pesando mais ou menos uns 150 quilos, né? E aí ele deu esse chute de fora da área aí, e aí? E o Hugo, hein? E o Hugo? O Hugo que deu uma declaração, ele até fez isso na zona mista, mostrou o celular dele, né? Eu tô aqui com a taça da Copa do Mundo porque é o meu objetivo, é para poder mentalizar isso, né? Será que nessa jogada aqui, nesse chute a gol, será que o Hugo tava de repente olhando pro celular, dando uma olhadinha na taça da Copa do Mundo? Tá preocupado só com a convocação do Ancelotti, né? Nessa segunda-feira? É só isso que ele tá preocupado? Por que não pulou nessa bola? Mas aí você tá exagerando, você tá cobrando muito do Hugo, ele não ia chegar nessa bola. Pula. Goleiro tem que pular. Não importa se vai alcançar, se não vai alcançar. Se ele não pular, eu tenho certeza que ele não vai alcançar. E se ele pula e pega na ponta dos dedos, pega na trave e sai? Será que o Hugo tinha tanta certeza assim que não tinha como ele fazer aquela defesa? Pra mim, foi uma falha do Hugo sim, tá? Que tá com a cabeça na lua e tá pensando somente na convocação, tá bom? Então vamos voltar aqui de novo pra gente rever mais alguns outros lances. Olha isso, gente. A bola não foi no cantinho. A bola não foi no cantinho. Você pode ver quantas vezes você quiser. Olha esse chute, ó. Um chute que não foi forte, não foi no cantinho e o Hugo simplesmente não pulou. Infelizmente, né? Aí a cobrança de falta do Garro, que para mim foi um dos poucos lúcidos nesse time hoje, né? O toque de cabeça para dentro da área, um bate-rebate aí, o Neto, que é outro jogador também que a torcida não confia, né? E tá recuperando aí a sua posição de titular, fez a defesa. E aí a roubada de bola do Ranieri sobrou no Garro, sobrou pro Jesse Lingard, que tocou pro Garro e fez esse belo gol aí de oportunismo, e é isso que tem que fazer. Olha só, olha a única dividida boa mesmo que o Corinthians foi lá, firme, para ganhar no pé de ferro. O que aconteceu? Tomamos a bola e fizemos gol. Não tem segredo, gente. O próprio Fernando Diniz fala que na vontade e fisicamente o Corinthians precisa ser superior. No momento em que é inferior, o que aconteceu? Perdemos o jogo e tomamos 3 gols. É assim que acontece. Né? Teria que ter sido perguntado pro Diniz também na coletiva. E aí, professor? Faltou energia hoje? O que aconteceu com os jogadores? Né? Por que o Corinthians estava perdendo todas as divididas? Enfim, algumas perguntas necessárias não são feitas e algumas desnecessárias, como: você acha que o Neymar deve ser convocado? É o que alguns jornalistas lá infelizmente estão preocupados em perguntar. E aí o senhor Felipe Fernandes de Lima, né, o terrível árbitro dessa partida, cara, ter coragem de marcar um pênalti desse é um negócio absurdo. Olha o Gustavo Henrique, olha, ele dá uma puxadinha realmente na camisa, e aí o que acontece com o jogador do Botafogo? Ele cai pra frente. E esse cara de pau tem coragem de marcar pênalti num lance desse. É um negócio absurdo o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira, meus amigos, está doente. Está na UTI. E a CBF não faz absolutamente nada. Olha o que aconteceu no jogo do Santos e Curitiba. O que os caras fizeram? Substituição errada. Vocês viram tudo o que aconteceu aí. Nem preciso ficar repetindo aqui. Olha tudo o que aconteceu. Substituíram o Neymar de forma errada.
E olha nesse jogo esse pênalti que é marcado. Que negócio absurdo. Aquele negócio do quarto de círculo da cobrança do Garro que foi anulado o gol, a gente viu aqui também já nos melhores momentos. Provavelmente deve ter sido 1 milímetrozinho ali. Tudo bem, o Garro precisa parar com essa mania de colocar a bola sempre no limite, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma na cobrança. O Garro tem esse péssimo hábito. Isso a gente precisa admitir. Mas, gente, sério mesmo? Teve um momento no segundo tempo, quase ali no fim do jogo, que o Alex Telles fez a mesma coisa. E o árbitro, o mesmo bandeira, deixou seguir. Sabe? Então sempre tem aquele negócio de 2 pesos e 2 medidas, né? Um negócio impressionante o que acontece na arbitragem no Brasil. É inacreditável. Voltando aqui aos piores momentos, né? Aí você vê a roubada de bola ali no meio de campo, né? Vacilo de toque de bola ali do Corinthians. E olha só, tem 7 jogadores do Corinthians ali na defesa. E agora que tá chegando o quarto do Botafogo. E esse chute extremamente de longe que acaba indo pro gol. E mais uma vez o Hugo Souza plantado no chão. Pode ser considerado uma falha? Não sei. Esse chute realmente foi bem no cantinho. Mas reparem bem, né? Quando o Arthur vem, olha, ele tem todo o espaço do mundo, pega a bola, ele chuta. Vocês vão vendo por outro ângulo que o Hugo Souza dá um passo para a esquerda e não consegue voltar para a direita. Por que ele adivinhou? Ele tentou adivinhar. Olha só, ele dá um passo errado para a esquerda e a bola vai completamente para a direita. Por que o Hugo Souza fez esse gesto técnico que para mim foi completamente equivocado? Continua pensando na Copa do Mundo, Hugo? Ou será que você está querendo buscar novos desafios igual o Yuri Alberto, né? Já que ele fez questão de ir para a zona mista para desmentir, né? Ele foi na zona mista e desmentiu. Não, porque estão falando aí as notícias de que eu quero sair, eu nunca falei nada, mas enquanto eu estiver no Corinthians eu vou fazer o meu melhor. Enquanto não chegar, não tem nenhuma proposta, mas enquanto não chegar nenhuma proposta eu não vou conversar. Se chegar a gente conversa, ué. Então ele não veio desmentir, ele veio confirmar, né? Porque se chegar uma proposta ele vai sentar e vai ouvir, se for boa ele vai embora. Então ele não confirmou nada, ele não chegou e falou, ó, gente, tenho contrato com o Corinthians, o meu contrato é longo e eu vou até o final. Ele não falou nada disso, tá? Ele não falou nada disso. Então o Hugo, tudo bem, eu respeito quem entendeu que o Hugo foi desmentir isso na zona mista, mas para mim foi absolutamente o contrário. Se chegar uma proposta e ele gostar, ele vai embora. Ele deixou isso muito claro também, né? Então, Hugo, você e o Yuri Alberto simplesmente colocaram um alvo na testa de vocês, né? E agora o torcedor corintiano, ó, tá de olho no desempenho de cada um de vocês, assim como eu tô fazendo aqui, ó. Os seus 2 erros hoje, viu, Hugo Souza? Para mim foram 2 erros, sim. 2 erros que, de repente, numa situação normal, o torcedor corintiano poderia até deixar passar. Não, é o Hugo, tem crédito e tal. Mas agora com essas declarações que você, Hugo Souza e o Yuri estão dando, fica difícil defender vocês, não é verdade? Vamos voltar aqui um pouco mais aqui os piores momentos. Foi nesse momento aqui Não, volta um pouco mais. Queria voltar aqui, exatamente aqui, ó, logo depois do segundo gol do Arthur, um chutaço aí de fora da área. Realmente foi um belo chute, tá? Mas é o que eu sempre falo, me incomoda muito o fato do Hugo não ter pulado, né? Aí um bom lance do primeira marcha Carrilho, né? Que jogou em primeira marcha o jogo inteirinho hoje. Impressionante como ele atrasa jogadas, ele atrapalha o ataque com a sua pouca velocidade. E aí o cruzamento e essa cabeçada espetacular do Ranieri. O Mateuzinho, pelo menos, está acertando cruzamentos, né? Porque o Matheus Bidu é um negócio impressionante. 90 minutos, 830 cruzamentos e nenhum acerto. Que jogo terrível do senhor Matheus Bidu hoje também, é brincadeira. E aí saiu o gol do Yuri Alberto, que foi anulado por 1 milímetro da bola fora do quarto de círculo, né? Então a arbitragem prefere, né, ser extremamente rigorosa com o Corinthians. Eles não pensam 2 vezes, né? Já levanta a bandeira, realmente estava um pouco fora. Pelo menos parece, né? Eu tenho minhas dúvidas ainda, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Porque se você olhar a bola por cima, você tem uma visão diferente de quando você olha por trás. É questão de ilusão de ótica, mas tudo bem. Com o Corinthians o critério é sempre esse, né? Portanto, gol anulado. Mais um lance aí do Corinthians, né? Em que a bola vai para a área e o Yuri Alberto, que é outro, como eu disse, que tá com um alvo na testa aí, não jogou porcaria nenhuma, né? Não fez nada no jogo, como já não vem fazendo faz tempo. Deve estar pensando aí na Copa do Mundo de 2030, né? A Copa do Mundo que ele quer jogar pela Itália, então já tá com a cabeça em outro lugar também. E o senhor André Ramalho, hein? Vamos voltar um pouquinho aqui para ver esse lance do Ramalho. Que coisa absurda, né? No momento que o Neto fez o lançamento, olha aí, ele faz o lançamento direto pro ataque. Ó, nesse momento, ó, que o Ramalho deixou a bola pingar, eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, Deus é testemunha. Eu falei na hora, falei, ele vai perder a bola. Dito e feito.
perdeu na corrida, simulou uma falta ridícula, tá? Simulou uma falta ridícula. E aí teve esse bate-rebate, quase que o Botafogo ainda perdeu o gol e sobrou justamente aí no cara mais leve do time, aí, o senhor Arthur Cabral. Olha só. Na hora que pingou a bola, eu falei, certeza que ele vai perder essa bola. É que a gente conhece o tipo de jogador que a gente tem, né? André Ramalho deveria ser a última opção da zaga do Corinthians e infelizmente ele ainda é o primeiro reserva, né? Que saudade do Tchoca que não se recupera nunca. Infelizmente. E aí você vê mais uma vez aí o segundo gol, na verdade o terceiro gol. E olha só, ele tenta simular essa falta e sabe o que torna esse lance mais ridículo? Você vê, ó, o jogador do Botafogo vem pra área e você vê que em algum momento a câmera vai focalizar ali olha lá, o Ramalho lá atrás caído, ó, ele dando aquela olhadinha safada, né, vendo tudo que tá acontecendo ali, porque se o Corinthians tivesse retomado a bola ele ia levantar. Aí como ele viu que o Corinthians não retomou a bola, ele ficou ali simulando que tomou uma pancada, né? É uma piada, tem que ver esse tipo de atitude de jogador do Corinthians. Olha o Bidu, foi que nem uma vaca louca, perdeu sem velocidade nenhuma para se recuperar no lance. E aí sim, finalmente o Hugo Souza acordou e fez uma boa defesa, como nesse lance também, que fez uma excelente defesa. Esse é o Hugo Souza que a gente quer ver e que deveria estar preocupado com uma convocação de Copa do Mundo, né? E olha só esse lance. Um chute super bem colocado do jogador do Botafogo, né? Ele foi com total consciência buscando ali o cantinho, o ângulo que é pro Hugo não chegar. E o que o Hugo fez? Ele pulou na bola. Se a bola fosse pro gol, o Hugo não ia chegar, mas ele pulou na bola. É isso que eu falo, gente. O goleiro tem que fazer isso aí, ó. Olha que chute super bem colocado. Se fosse pro gol, o Hugo não ia pegar, mas ele pulou. E por que nos dois primeiros gols ele não pulou? Tá desatento, Hugo? A luzinha do celular estava acesa com a tacinha da Copa do Mundo? Foco, Hugo Souza. Você ainda é jogador do Corinthians, tá? Pelo menos até chegar uma proposta, né? Já que ele disse que se chegar uma proposta, aí ele vai sentar e vai conversar e ver que se vai continuar no Corinthians ou não, né? Enquanto ele estiver no Corinthians, como ele disse, palavras dele, enquanto eu estiver no Corinthians eu vou dar o meu melhor. Agora, quanto tempo ele quer ficar no Corinthians, aí eu já não sei, né? E a situação realmente é bem desesperadora nesse Campeonato Brasileiro, e quando você olha ali no banco de reservas, você vê quem vai entrar, né? Aliás, a Itália também tá estragando o Corinthians, né? Teve essa história do Milan com o Hugo Souza aí também, agora ficou com um alvo na testa. Cidadania italiana, o Yuri Alberto que quer ir embora para jogar na Itália, o André Luiz com essa história do Milan também. É brincadeira, né? Então quando você olha no banco de reserva, você vê vai entrar o Pedro Raul. O que fez o Pedro Raul, né, cara? Pedro Raul aí supostamente com uma vontade enorme de entrar, mas quando entra também, porra, sabe? Não acrescenta em nada. Aí você vê numa situação que a gente precisa ganhar o jogo, entra o Alan, sabe? Não dá, cara. Se você pegar ali 11, o Corinthians deve ter ali 13 jogadores, vai. Vamos colocar 13, com muito boa vontade aí, 14 jogadores que podem disputar aí a titularidade. O restante, gente, é um Deus nos acuda quando entra em campo. A gente toma ali um chazinho de realidade quando a gente olha pro banco de reservas, que é um negócio desesperador. Tem um monte de jogador aí que entra e é melhor que não entre, sabe? Às vezes eu fico pensando se não é por isso que o Diniz não gosta de colocar os reservas, né? Porque ele vê que a qualidade do time realmente cai absurdamente. E a gente precisando ganhar o jogo, não tem alguns dos principais jogadores, outros estão em má fase, quando você vai fazer uma substituição, você não tem jogadores à altura para colocar, infelizmente, né? Essa é a situação do Corinthians, meus amigos. Vamos tirar os melhores momentos aqui e colocar essa tabela do Campeonato Brasileiro que dá desespero da gente ver, né? Já são aí 16 jogos e 18 pontos, né? O Corinthians tem aqui, deixa eu dar uma olhadinha, são 14 gols pró. É isso mesmo. O Corinthians fez 14 gols apenas em 18 jogos, ou seja, é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, né? Agora pensa, o Corinthians tem um ataque que tem Yuri Alberto, que tem Memphis, que tem Lingard, que tem Garro, que tem Breno Bidon, né? Dois laterais bem ofensivos que são o Mateuzinho, o Matheus Bidu. Você tem esses jogadores que são de qualidade e são muito caros. Esses jogadores que têm 14 gols no Campeonato Brasileiro são piores do que... É só olhar pra cima, tá? São piores do que os atacantes do Santos? São piores do que os atacantes do Grêmio? São piores do que os atacantes do Vitória? O Cruzeiro, beleza, a gente sabe que tem muita qualidade. São piores do que jogadores do Vasco, do Internacional, até mesmo do Atlético Mineiro, do Bahia.
do Curitiba, que está ali na 7ª posição, né? Então esses jogadores eles precisam ser cobrados. O ataque do Corinthians, os jogadores de ataque do Corinthians precisam ser cobrados por um desempenho melhor. Porque os gols têm saído de zagueiro, de volante, de meia. Agora, dos atacantes mesmo não está acontecendo nada, né? Porque alguns deles estão preocupados aí com outras coisas que não ajudar o Corinthians nessa situação difícil do Campeonato Brasileiro. E saindo aqui da tabela, passando para os próximos jogos do Corinthians, só tem mais 4 até a parada para a Copa do Mundo. Peñarol e Corinthians na quinta-feira, né, às 9h30 da noite. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: o jogo contra o Barra, o Corinthians deveria ter poupado jogadores. Pagou a conta contra o Botafogo. O Corinthians precisa focar urgentemente nesses 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada. Eu levaria os reservas para jogar contra o Peñarol, descansaria os titulares. Domingo, às 18h30 na Neoquímica Arena, contra o Atlético Mineiro, força total e jogadores descansados. É o que eu faria. A prioridade nesse momento, para mim, seria o Campeonato Brasileiro. E aí sim você joga os outros 2 jogos. Dá para jogar 3 seguidos, tá? Descansa contra o Peñarol, joga titulares contra o Atlético Mineiro, ganha esse jogo de qualquer jeito. O último jogo na Neoquímica Arena antes da parada para a Copa. E aí, Corinthians e Platense é o outro jogo na Neoquímica Arena também, mas aí é pela Libertadores. Dá para ganhar esse jogo com tranquilidade também. Já tá em primeiro no grupo, tá tudo certo, beleza, faz uma boa campanha. E aí, Grêmio e Corinthians, seja o que Deus quiser, lá no sul do Brasil, com força máxima, vamos com o que temos e tentar buscar aí 3 pontos fora de casa para essa parada da Copa do Mundo. Difícil acreditar que aconteça, porque como eu disse no começo do vídeo, o Corinthians na Neoquímica Arena é um leão, mas quando joga fora de casa é aquela criancinha que faz o que quiser quando os pais não estão em casa, vão viajar e deixam ela sozinha. Infelizmente, essa é a situação do Corinthians, né? E é isso, meus amigos. Vamos então finalizando aqui esse vídeo de hoje. Infelizmente com muitas reclamações, né? Com tanta coisa ruim que está acontecendo no Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro. Críticas aos jogadores, principalmente o Fernando Diniz, que eu acho que precisa rever algumas coisas, principalmente quanto a poupar na parte física dos jogadores. O Dorival poupava demais, que agora deve estar super feliz, né? Reclamava do Corinthians, né? Que precisava de reforços, que o time não era bom, e aí foi pro rival, em que o time é pior, né? A gente sabe que tá ali na, sei lá, 4ª, 5ª posição, um negócio assim. Vou até vou olhar de novo a tabela aqui. Ó. Tá na 4ª posição. Não sei como é que tá na 4ª posição aí o São Paulo, mas tá lá. E tem um time pior do que o Corinthians, ataque pior do que o Corinthians, né? Jogadores, principalmente na reserva, tão ruins quanto. Então, mas o Dorival Júnior com certeza vai ser muito mais feliz lá no clube do coração dele. Deixa ele pra lá. Então, como eu dizia, né? Poupava demais a gestão anterior, do treinador anterior, só que essa daqui tá exagerando também e de vez em quando precisa dar uma parada em alguns jogadores. Eu acho que o primeiro momento bom já passou, que seria contra o Barra, então que faça isso contra o Peñarol. Acho que ele vai fazer? Não acho, pelo histórico que a gente vem vendo do Fernando Diniz, mas é o que eu faria para tentar descansar um pouco esses jogadores e tentar arrancar 2 vitórias aí no Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando mais um vídeo aqui. Deixa o seu like para ajudar no crescimento do nosso canal, esse projeto novo que está só começando. Estamos chegando aí rumo aos 500 seguidores com muita alegria. 500 amigos que estão aqui com a gente acompanhando o nosso trabalho no Universo Coringão. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para muito mais sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou Anderson Sonsini, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!